dando início a mais uma sessão ordinária desta colenda Câmara de Direito Público, especificamente a de número 11, coloco a apreciação dos eminentes pares a ata da sessão ordinária de número 10, próxima passada. Pela aprovação, excelências. Aprovação, senhor. Aprovação. Muito obrigada. Diante da manifestação dos eminentes pares, colega convocado, dou por aprovada a respectiva ata. Processos com vista, com pedido de vista, nós temos mas o julgamento vai ficar suspenso só um momentinho, senhores, por favor. Na plataforma SAG, o desembargador Inácio trouxe. Perfeito. Obrigada, doutora, muito obrigada. Tem um do nosso colega Tarcílio que vai ficar... Não, né? Porque ele teria se... Justa a ausência dele em férias. Então, eu vou aqui fazer o anúncio desse processo, porque tanto o desembargador Inácio já está com ele para apresentação, né, excelência? Sim, excelência. Quanto o advogado se encontra também para fazer a sustentação oral. Então, anunciando o referido recurso... Não tem problema não, porque o desembargador Tarcílio participou da primeira sessão, a qual pedi vista. Isso. Aí, então, o doutor... Aí eles estão de férias, né? Participou da leitura do relatório. Se não tem nenhuma... Não, para mim não tem. O desembargador Fernando pode nos ajudar, porque o que nós temos, iniciado o julgamento, e o eminente relator proferiu voto no sentido de conhecer e dar provimento à apelação civil para julgar improcedente a ação de improbidade administrativa. A participação anterior do desembargador Tarcílio, desembargador Inácio, não importa em suspensão deste julgamento, de acordo com o regimento interno, perfeito, e por não fazer parte da turma julgadora. Então, eu estou com um processo mesmo. Então, pronto. Vou só anunciar, tá, meu amigo? O processo normalmente é uma apelação civil sob o número 14857, dígito 96, 2017, final 0136, ou seja, proveniente da segunda vara da comarca de Pacajus, em que a apelante CL Limitada e também JBDA, BCA, FJAC, que é o advogado, e todos eles aqui estão plenamente constituídos, além da apelante JWAC. Nós temos aqui como apelado o Estado, é o Ministério Público, na verdade, Ministério Público do Estado do Ceará, e o terceiro interessado, PR do HLTDA. O desembargador Durval, ele é o nosso relator. E Sua Excelência foi, como dito antes, pela improcedência da ação de improbidade. Desembargador Inácio, o colega tem um advogado que vai se manifestar. Vossa Excelência, nada tem a opor, não é isso? Não, é para se manifestar porque o julgamento está em coisa. Se fosse o caso de julgamento estendido, o coro está certo, mas agora não, ele não pode se manifestar. E não dá mais para ele participar só normalmente, não agora, participar com sustentação. Se fizer o coro estendido, aí é diferente.
Oi? Não Entendeu? tem Aliás, mais sustentação. Aliás, eu acho que já foi manifestado, né? Por conta Primeiro. do julgamento está em andamento já. Perfeito, Sim, perfeito, perfeito. Obrigada, Dura. Muito obrigada. Não, é para que o advogado saiba que, em momento nenhum, há interesse dessa colenda Câmara em não assegurar a ampla defesa e o contraditório, mas um processo. Em devido julgamento já, ele não comporta mais sustentação oral. Desembargador Inácio, a palavra é de Vossa Excelência. Certo. Voto vista. Trata-se de apelações interpostas por Joabe Bezerra de Almeida, construtora Lázio Eireli, Bruno Cavanhaque Araújo, Frank José Amaral Chaves e José Wilson Alves Chaves, em face da sentença proferida pelo juiz da 2ª Vara da Comarca de Pacaju, que julgou parcialmente procedente a ação civil de improbidade administrativa ajuizada pelo Ministério Público do Ceará. Adoto a técnica per relatione quanto aos pontos fulcrais contidos no relatório, contido na sentença e no documento confeccionado pelo eminente relator, as folhas 5.113/5.124. Contudo, para uma melhor compreensão do feito, na seara recucal, menciona apenas alguns dos fatos e atos processuais. Em apelação acostada às folhas 4.787/4.813, Joabe Bezerra de Almeida defende a legalidade da contratação realizada por dispensa de licitação de número 2017-01031, CIFRA. Alega ainda a ausência de conduta improba e de dano ao erário. Aduz, por fim, excesso na aplicação das sanções, haja vista que foram aplicadas as penas máximas. Em apelação acostada às folhas 4.827, 4.847, a construtora Lázio alega a existência de conduta improba e de elemento subjetivo, dolo. Afirma que, abro aspas, a improbidade não pode ser atribuída a quem apenas esqueceu-se de mera formalidade ou comete pequenas irregularidades, sendo que tais atos não têm e nem poderiam ter o condão de causar lesão aos cofres públicos ou aos princípios constitucionais que devem reger a administração pública. E, por isso, não pode... interesse. Alguém está comigo ligado. Este tem sido o posicionamento adotado pelas mais balizadas doutrinas e jurisprudências que inadmitem a forma culposa para os atos de improbidade administrativa. Fecho aspas. No mais, defende que as provas produzidas judicialmente são tendenciosas por motivos políticos e que não demonstraram dano ao erário. Assim, requer a reforma da sentença. Em apelação acostada às folhas 4.850 e 4.870, o senhor Bruno Araújo aduz que exerceu a função de presidente da comissão de licitação no município de Pacajus apenas 35 dias, e desse modo não existe corpo probatório suficiente para demonstrar a prática de atos dolosos de improbidade imputados na combatida sentença. Assim, requer modificação integral do julgado para absolver o apelante das sanções contidas na Lei de Improbidade Administrativa. Em apelação acostada às folhas 4.872 e 4.887, Frank José Amaral Chaves afirma que não houve demonstração de dolo específico para configurar ato de improbidade, tampouco a vontade livre e consciente de lesar o patrimônio público. Ademais, pondera que a representação feita em relação ao contrato 2017-2-1501 DL-CINFRA, junto ao TCE, processo 08-984/2018-5, foi julgado improcedente por ausência de irregularidades alegadas. Com isso, requer a modificação da sentença hostilizada, julgando improcedente os pedidos da exordial. Em apelação acostada às folhas 4.890/4.918, José Wilson Alves Chaves alega preliminarmente ilegalidade das gravações ambientais realizadas sem o consentimento e ilegitimidade passiva. No mérito, aduz que, em suma, a inexistência de ato de improbidade administrativa ante a ausência de dolo específico e dano ao erário.
Assim, caso as questões preliminares não sejam acatadas, requer a reforma da sentença para julgar improcedente a apresentação civil. Contra as razões ofertadas pelo Ministério Público do Estado do Ceará, as folhas 4.934, 4.947, na ocasião, pugnou pelo não conhecimento dos recursos de Joab Bezerra de Almeida e de Bruno Araújo, por deserção. Ao mesmo tempo, ficou consignado o não provimento dos demais apelos, mantendo inalterada a sentença prolatada às folhas 4.669/4.751. Após a realização dos atos processuais necessários, a observância dos requisitos legais, a douta Procuradoria-Geral de Justiça apresentou manifestação às folhas 5.104, 5.111, pelo não conhecimento do apelo de Joab Bezerra de Almeida, as folhas 4.787, os 4.813, e quanto aos demais apelos, estes devem ser conhecidos por serem cabíveis e tempestivos para, no entanto, negar-lhe provimento, mantendo-se a sentença emanada do juiz de primeiro grau. Inicialmente, o eminente relator voltou para reformar integralmente a sentença, impugnada no sentido de julgar improcedente a ação exordial, por ausência dos requisitos necessários para a configuração dos atos de improbidade administrativa apontados pelo Ministério Público do Estado do Ceará, tendo em vista o entendimento jurisprudencial estampado na tese fixada no tema 1199 do Superior Tribunal de Justiça. Em razão da complexidade fática, pedi em vista dos autos para apreciação detalhada a subsidiar o meu convencimento. Feito, veio concluído no dia 10 de março de 2025. É o breve relato, Excelência. Inicialmente, filio-me aos entendimentos externados pelo eminente relator quanto às questões preliminares ventiladas pelo apelante José Wilson Alves Chaves. Sem delongas desnecessárias, haja visto que a temática foi abordada de forma precisa pelo relator. São listas as gravações ambientais realizadas na espécie, conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal, firmada sob a sistemática da repercussão geral, tema 237, abraço. É lista a prova consistente na gravação ambiental realizada por um dos interlocutores sem o conhecimento do outro. No mesmo sentido, resta assente a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Grave regimental, no habeas corpus, gravação ambiental por um dos interlocutores, autorização judicial dispensável. Prova lista, no mais, não enfrentamento dos fundamentos na decisão agravada, súmula 182, STJ agravo desprovido. Essa é uma da relatoria do... foi divulgado, isso foi no STJ, agravo regimental, no HC 699677 do Rio Grande do Sul, 2021, 03, 27, 063, da relatoria do ministro Jesuíno Rissato, desembargador convocado no Tribunal de Justiça do Distrito Federal. Data do julgamento, 8 de 2 de 22, T5, quinta turma, data da publicação, 15 de 2 de 22. Assim, em que pesa a existência de gravação sem o consentimento do apelante, José Wilson Alves Chaves, o cenário fático que envolve a referida captação dos diálogos está inserida em ambiente de trabalho para tratamento de assuntos da administração pública municipal. Logo, resta patente o interesse público inserido nas conversas, notadamente em razão das tratativas acerca de procedimentos licitatórios. No mais, quanto à legitimidade passiva do recorrente, José Wilson Alves Chaves, tal matéria também não merece prosperar, considerando que a finalidade da lei de improbidade administrativa é garantir a rigidez da administração pública. Deve integrar o processo judicial todo aquele agente público ou não que praticar ato de improbidade consoante reza o artigo 2 da Lei 8.429/92. Com isso, resta pertinente a legitimidade passiva do apelante, cuja atuação será demonstrada no exame da matéria meritória. Portanto, quanto às preliminares, acompanhe integralmente o excelentíssimo relator. Antes de adentrar o mérito, importante deixar consignado que ratifico o não conhecimento do recurso de apelação interposto por Joab Bezerra de Almeida, tendo em vista a ausência da comprovação da insuficiência financeira, da hipossuficiência financeira e o recolhimento do prazo recursal. Então, se a senhora quiser submeter a preliminar aos pares, se não, eu posso continuar e, no final, se julgar. Porque eu estou concordando com o relator. Perfeito. E aí, o desembargador, me permita, eu que faço parte desse julgamento, na verdade, eu que faço parte, eu e Vossa Excelência, nós dois julgamos, eu já acompanhei o eminente relator.
Se fosse estendida, porque não é o caso de ser estendida. Só é o desembargador Durval, Vossa Excelência e eu. Eu já havia pedido vista antes e já Não, havia Excelência, acompanhado nesse tema Vossa também. Excelência não pediu vista, não. Vossa Excelência pediu vista do outro processo, Ah, cujo perfeito, perfeito, perfeito. Isso aqui é completamente Perfeito. diferente. Obrigada, Excelência, pela lembrança. É fato, mas eu acompanho o eminente relator e, consequentemente, estou acompanhando o entendimento agora de Vossa Excelência. Agora vamos ao mérito. A presente Perfeito. demanda foi ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Ceará, tendo como substrato o inquérito civil de número 013/2017, que tramitou na 2ª Promotoria de Justiça de Pacajus. Alega a existência de diversos ilícitos contra a administração pública, notadamente em vários processos de dispensa de licitações realizadas com fundamento no decreto emergencial de número 1/2017, subscrito pelo chefe do Poder Executivo à época, Frank José Amaral Chaves, com forte influência de seu genitor, José Wilson Alves Chaves, nas decisões diretas na gestão do município. Para melhor compreensão da matéria discutida na presente pretensão, analisarei cada procedimento licitatório apontada como irregular e configurador de ato de improbidade administrativa, de forma isolada à luz das novas disposições contidas na Lei 8.429/92. Dispensa de licitação de número 2017 e 1031 CINFRA. O processo de dispensa de licitação, número já citado, que teve como objetivo a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de coleta de lixo, transporte e destinação final de resíduos sólidos, consta do presente caderno processual as folhas 242-364. Verifica-se que a dispensa teve como substrato normativo o Decreto Municipal de número 1/2017 e da previsão constante do artigo 24, inciso 4 da Lei 8.666/93. Nessa senda, o Ministério Público imputa a Frank Chaves e a José Wilson Chaves as condutas tipificadas no artigo 9º, inciso 1, 2, 6, 8, 9, 10 e 12. No 10º, artigo 10º, inciso 1, 8º e 12º, inciso 11º, inciso 1 e 2, todos da Lei 8.429/92, além dos crimes contra a administração pública de competência de órgãos jurisdicionais. Imputa também, em razão da dispensa de licitação, a prática de atos de improbidade administrativa à construtora Lázio Eirer e as condutas tipificadas no artigo 9º, inciso 1, 2, 6, 8, 9, 10 e 12, e do 10, 1, 8, 11 e 12, e no 11º, inciso 1 e 2 da citada lei, além de crimes previstos na Lei 8.666/93. Tais responsabilizações, o juiz Oacó apresentou as seguintes conclusões. Aí aqui eu estou citando aqui a sentença, que já é de conhecimento dos senhores, se acharem bem, eu posso dispensar. Alguma objeção? Da minha parte, Excelência, sem objeção. Pois bem, diferente da condição exarada pelo magistrado de origem, não vislumbra a incidência efetiva da hipótese descrita no artigo 9º, inciso 1, da Lei 8.429/93, apesar da real possibilidade da existência de vagas e rasas menções nesse sentido. Em específicos depoimentos, não resta configurado o recebimento de vantagem durante a campanha eleitoral de 2016, para facilitar o posterior contratação da construtora Lázio Eirer. No outro sentido, verifica o enquadramento das situações descritas no artigo 10, 1, 8 e 12 da Lei de Improbidade Administrativa, em virtude das razões a seguir expendidas. A Lei 14.230 de 2021 promoveu profundas alterações na Lei de Improbidade Administrativa, tanto nos aspectos processuais como nos aspectos materiais, notadamente acerca da perspectiva que a ilegalidade ou irregularidade em si não decorre a improbidade. Para a caracterização do ato de improbidade administrativa, exige-se a presença do elemento subjetivo na conduta do agente público. Sob tal temática, transcrevo o ensinamento de notável doutrina especializada. Eu vou ler só a parte negritada.
A lei estabelece que, em todos os casos, a caracterização do ato de improbidade administrativa depende necessariamente da comprovação de que o agente agiu de forma dolosa, ou seja, com o intuito efetivo da prática do ato. De fato, o texto normativo exige a comprovação do dolo específico para que a infração esteja configurada. E ainda aqui, imagine-se que nem mesmo a imprudência desarrazoada ou a negligência clara e ilegal poderá ensejar sanção de improbidade, haja vista a existência expressa de dolo específico. Aqui é Matheus Carvalho, Manual de Direito Administrativo, 12ª edição, São Paulo, editora Jus Odre, 2024, página 1238, 1239. No entanto, em recente julgamento acerca da retroatividade das alterações, e alterações promovidas pela Lei de Improbidade Administrativa no Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, o tema 1119 fixou as seguintes teses. Primeira, é necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se, nos artigos 9, 10 e 11 da lei, a presença do elemento subjetivo, dolo. Porém, sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior, devendo o juiz competente analisar eventual dolo por parte do agente. O novo regime prescricional, previsto na Lei 14.205 de 2021, é irretroativo, aplicando os novos marcos temporais a partir da publicação da lei. Dentre os atos de improbidade alterada, encontra-se justamente aquele descrito na peça vestibular, visando a tipificação do demandado por o ato de improbidade, qual seja o artigo 10, 13, visando clarificar a mudança legislativa, coleciona o comparativo das redações. Isso aqui também posso poupar da leitura. Que comparando a redação anterior e a redação posterior. Apesar da questão relativa à comprovação do dano oriundo da ilegalidade do procedimento licitatório ter dado ensejo a posicionamento divergente, sobretudo nas circunstâncias de cumprimento integral do serviço contratado, a nova redação conferida ao dispositivo vem com o nítido objetivo de exigir a ocorrência de perda patrimonial efetiva, real, não podendo, portanto, ser mais presumida como sustentava parcela da doutrina e da jurisprudência. Assim, a perda patrimonial efetiva, elemento integrante do artigo 10, inciso 13 da lei, não mais poderá ser presumido na sentença. Ao contrário, deve ser indicada de modo preciso, portanto, nos processos em curso. Deve-se adotar o entendimento de que a retroatividade alcança as alterações do direito material realizadas pela Lei 4.230 de 2021. Foi justamente esse posicionamento esposado pela primeira turma do Superior Tribunal de Justiça, ao decidir que a comprovação de prejuízo efetivo ao erário, como condição para a condenação baseada no artigo 10 da Lei de Improbidade Administrativa, deve ser exigida dos processos relativos a fatos anteriores à Lei 14.230 de 2021, que ainda estejam em andamento. Por consequência, a primeira sessão do Superior Tribunal de Justiça decidiu pelo cancelamento da afetação do tema 1096, que seria julgado pelo rito dos recursos repetitivos. Feita as imprescindíveis explanações sobre as implicações da nova lei de improbidade administrativa sobre os processos em curso, chegou o momento de volver o olhar para as circunstâncias do caso concreto exame. Ainda sob a égide da legislação revogada, Lei 8.666/93, o artigo 24 disciplinava a hipótese de dispensa de licitação. Aí aqui eu cito aqui o artigo, e continuando, cito mais algumas considerações sobre o direito administrativo, que é do mesmo autor, que eu citei anteriormente, Matheus Carvalho. Se Vossa Excelência achar que eu posso continuar, senão eu volto e leio. Por favor, colega, pode continuar. Verifico que o decreto elaborado pelo antigo prefeito apelado, senhor Frank José Amaral Chaves, não é capaz de retratar o eventual colapso enfrentado pelo município de Pacajus no início do ano de 2017, por mais que, naquela época, a citada cidade do interior do estado atravessasse problemas de dificuldade em várias áreas. Não verifico a verossimilhança nos motivos fáticos mencionados no citado ato normativo. Logo, penso que o aludido decreto serviu apenas de amparo abusivo para o ex-prefeito e, sobretudo, seu genitor político tradicional
naquela municipalidade, realizar mudanças imediatas que pretendiam para estampar um retrato de suposta legalidade e transparência. Inclusive, no depoimento pessoal do antigo prefeito, o senhor Frank, não detalhou a situação recebida do município, apta a justificar a elaboração do decreto. Falou apenas que dados extraídos da transição de governo motivaram a feitura de tal ato. Tal conclusão pode ser aferida ao analisar a extensa documentação arregimentada pelo Ministério Público do Estado do Ceará, junto ao inquérito civil de número 013/2017, uma vez que inúmeras contratações por dispensa de licitação com fundamento no mesmo decreto municipal foram realizadas em áreas que não demandam flagrante situação de emergência, calamidade pública, tais como aquisição de pneus, câmara de ar, contratação de serviço de contabilidade e de revisão mecânica de veículo. Aqui eu cito uma jurisprudência do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, a parte negritada. A emergência que justifica a dispensa de licitação deve advir de causas imprevisíveis e não da desídia de gestores públicos. Do contrário, o interesse público seria duplamente prejudicado pela má gestão e pela falta de procedimento licitatório. Este é essencial para garantir contratações impessoais e vantajosas. A TJ Santa Catarina, apelação 55-1688-461-2020, 82-438. Relator Carlos Adilson da Silva, data do julgamento 7/2/2023, segundo a Câmara de Direito Público. Ademais, na minha visão, é sabido que muitos candidatos, ao serem escolhidos pelo voto popular, que ocuparem o posto maior do Poder Executivo, recebem uma herança árdua e amarga decorrente dos fracassos das gestões anteriores. Portanto, a doutrina e a jurisprudência reconhecem o princípio da intranscendência subjetiva das sanções, impedindo que entes políticos sejam inscritos em cadastro restritivo por ilegalidade cometida por anteriores responsáveis. Isso é os demandos do passado não impõem restrições à atividade municipal, tampouco representa um julgo negativo a ser suportado pelo recém-ingresso do Poder Executivo. Logo, o novo gestor deve organizar as pastas com estrita observância à lei, sobre o qual tal assunto, vejamos a jurisprudência lançada por esta Corte de Justiça. A parte negritada. A grosso modo, a intranscendência subjetiva das sanções significa que determinada punição não pode passar da pessoa que praticou o ato ilícito, pois estaria atingindo indevidamente a esfera jurídica de terceiros pautados na boa-fé. Ora, a pessoa jurídica do direito público não pode ser prejudicada pela má gestão dos antecessores, e tendo tomado todas as medidas com o fim de reparar os danos, tem o direito de limpar o seu nome e manter-se firmando os devidos ajustes e recebendo os repasses respectivos, precedente do STF e do STJ. Não pode ocorrer ou permanecer inscrições do município em cadastro restritivo fundado em irregularidade da gestão anterior, quando na gestão sucessora são tomadas providências cabíveis à reparação de danos eventualmente cometidos, súmula 615 do STJ. Esse processo aqui é do nosso Tribunal de Justiça, é o acordo 0208-021-82-2013, 8600001, Ceará, 0208-021-82-2013, 8, 06001, relatoria do eminente desembargador Antônio Abelardo Benevides Moraes, data do julgamento 20/7/2020, terceira Câmara de Direito Público, data de publicação 20/7/2020. Digo isso, pois a suposta ordem de dificuldades enfrentada pelo apelado Frank José Chaves não poderia servir de justificativa para adotar uma política de gestão inimiga do princípio da legalidade. Contudo, foi exatamente isso que aconteceu. No caso em epígrafe, como já adiantado, não houve uma mera irregularidade no processo de dispensa de licitação de número 2017-01-0301 da CEINF, mas sim um ataque frontal à lei aplicável à espécie. Ademais, diante do documento elaborado pela Comissão de Licitação, em 4/1/2017, fica perceptível que a construtora Lázaro foi escolhida para realizar os serviços pretendidos em razão do menor preço apresentado. Para melhor verificação e compreensão do que resta retratado nos autos, faço o seguinte destaque cronológico. Folhas 297,
Orçamento fornecido pela empresa em 4/1/2017, no valor de R$ 318.604,65. Folha 323, declaração de dispensa assinada pelo presidente da Comissão de Licitação, acatando o valor sugerido em 4/1/2017. C. Folha 325, parecer jurídico emitido pela Procuradoria-Geral à época, confirmando a regularidade da contratação em 4/1/2027. D. Em 4/1/2017, houve a publicação da dispensa e a convocação da empresa para a assinatura do contrato. E contrato assinado em 5 de janeiro de 2017. Posteriormente, no dia 6 de fevereiro de 2017, consta informação do novo presidente da Comissão de Licitação Municipal, noticiando a verificação de inconsistências em relação ao projeto básico, termo de referência, bem como no orçamento apresentado pela empresa contratada. Desse modo, após manifestação da Controladoria do município, foi elaborado um parecer jurídico comunicando uma vasta série de irregularidades, inclusive na forma de pagamento recomendando a anulação da dispensa de licitação, já citada, em 9 de fevereiro de 2017. Assim, por meio da Secretaria Municipal de Infraestrutura, em 10/1/2017, foi elaborado um termo de anulação de ato administrativo, folhas 354 e 355, resolvendo anular o citado procedimento licitatório e reconhecendo a dívida no valor de R$ 279.349,20 centavos. Em 13/2/2017, tal aviso de anulação foi publicado, folha 363, com pagamento efetivado em 12/2/2017, folhas 1897/1911. Contudo, isso, compulsando detidamente os autos processuais, resta nítido, ao meu sentir, que as falhas existentes no referido procedimento licitatório extrapolam a noção de mera irregularidade. Aí aqui eu cito o professor de Direito Constitucional, José Afonso da Silva. Se Vossa Excelência entender, eu posso ir em frente. Pode continuar, Excelência. Pode continuar. Analisando de forma minuciosa os autos e o contexto narrado acima, verifiquei que o procedimento de dispensa tramitou no setor competente de licitação por apenas um dia, entre a solicitação da Secretaria de Infraestrutura e a assinatura do contrato por apenas 2 dias de intervalo. Assim, dentre os inúmeros pendências, destaco, por mais simplórios e essenciais, não houve elaboração de projeto básico, termo de referência, cotação de preço e ordem de serviço. E tampouco a empresa agraciada teve certificado de registro cadastral junto ao órgão competente municipal. Aí aqui eu cito mais do professor Matheus Carvalho, também doutrina. Entendendo que resta imprescindível analisar todo o contexto probatório, incluindo, obviamente, o teor dos depoimentos pessoais e testemunhais formulados, em juízo, após a confirmação com as mídias digitais das audiências de instrução, transcrevo os trechos dos citados meios de prova já constantes do relatório da sentença. Vossa Excelência, isso é muito cumprido. Vossa Excelência dispensa a leitura desse depoimento? Ou eu posso ir em frente? Posso? Sim. Pode, por favor, desembargador, fique à vontade. Diante dos depoimentos prestados, resta eu vou querer testemunho. Unissono do comportamento do senhor José Wilson Alves Chaves como efetivo prefeito no início do exercício de 2017, ao organizar reuniões, realizar cobrança aos servidores públicos, notadamente no que se refere ao andamento dos procedimentos licitatórios. Ratificando-se tal constatação, menciono 2 importantes documentos no mesmo sentido. A. Recomendação do Ministério Público para impedir tal prática. E B. Transcrições de gravações ambientais realizadas discutindo assuntos de interesse da administração pública local. Se não houve cotação, pesquisa prévia de preço, não se pode afirmar que a construtora Lázio foi escolhida em razão do menor preço e que a quantia aplicada representa o valor habitual do mercado. Além disso, resta totalmente subsistente a postura da pessoa jurídica apelante em oferecer um orçamento sem tomar conhecimento anterior do projeto básico e do termo de referência para assinar o contrato. Em ato contínuo, não é crível o depoimento prestado pelo responsável da empresa, em questão, José Randal Mesquita Neto, pois a inobservância de toda a praxe procedimental não condiz com a postura de uma empresa que celebra contratos com o poder público usualmente. Ora, é perfeitamente possível concluir que houve apenas um redirecionamento da contratação para uma empresa pré-acordada,
Ademais, apesar do ônus probatório quanto à alegação de não prestação do serviço repousar sobre o Ministério Público do Estado do Ceará, é importante mencionar que, em sentido diametralmente oposto, foram juntados aos autos todo um corpo probatório de documentos públicos, demonstrando a ocorrência dos serviços de coleta e transporte de lixo pela empresa apelante e RPC para subsidiar o seu pagamento mensal, conforme o documento acostado às folhas 2282/2697. Tal constatação ratifica a maneira intencional de contratar e fiscalizar os supostos serviços oferecidos pela construtora Lázaro, à margem dos princípios administrativos, haja vista que, quanto à aludida apelante, constam apenas documentos atinentes ao pagamento, conforme folha 2.698 e 2.712. Portanto, vislumbro contundente e musculatura probatória suficientemente apta a demonstrar a prática de atos livres e conscientes de vontade, com o ânimo deliberado de derrogar os preceitos legais, a fim de regular a iniciativa e o desenvolvimento de dispensas licitatórias, ao bel prazer particular dos gestores municipais. Ao mesmo tempo, em decorrência do total desrespeito à legislação dos atos dolosos praticados pelos apelantes, construtora Lázaro, Franklin José Amaral Chaves e José Wilson Alves Chaves, ocasionaram a contratação de um serviço nitidamente maculado, o que ocasionou o posterior reconhecimento de nulidade com a remuneração à empresa da quantia de R$ 279.349,20 centavos. Deve-se frisar que não ficou demonstrado a forma de cálculo específico desse valor, exatamente natureza da aludida verba. Repassada à pessoa jurídica apelante, haja vista que o valor global do contrato com vigência de 90 dias foi na ordem de R$ 318.604,65, assinado em 4 de janeiro de 2018 e recebido em 13 de fevereiro de 2018. Com isso, mesmo diante da ausência de demonstração efetiva de serviços contratados, proporcionalmente ao valor pago, extrapola a quantia pactuada inicialmente. Assim, constato diversas ofensas ao interesse público, sobretudo no que se refere à criação de um ato normativo sem retaguarda fática verdadeira, b, o desrespeito às formalidades de dispensa previstas na antiga Lei 8.666/93, c, violação aos princípios da imparcialidade e da moralidade administrativa durante o correspondente procedimento licitatório, e D, prejuízo ao erário na ordem de R$ 279.349,20 centavos. Haja visto o efetivo pagamento em favor da empresa contratada decorrente de procedimento nulo e sem nenhum indicativo acerca da regular prestação dos serviços a contento, existindo, inclusive, pendências trabalhistas advindas da empresa. Todavia, entende que restou excessiva a dosimetria aplicada pelo magistrado ACO, utilizando o patamar máximo de todas as combinações. As sanções previstas na Lei 8.492/92 não serão aplicadas de forma cumulativa obrigatoriamente. O Superior Tribunal de Justiça entende que a penalidade deve ser aplicada de acordo com a gravidade e as consequências do caso concreto, em nítida aplicação do princípio da proporcionalidade. No mais, como bem exposto no caput do artigo 12 da lei e comento, as sanções previstas na legislação de regência incidirão independentemente da reparação do dano causado. Nesse caminhar, é importante pontuar ainda que, com a alteração promovida em 2021, a lei deixa de incluir ressarcimento ao erário como penalidade, lhe atribuindo a função reparatória e não punitiva que possuía no texto originário da lei. Sobre a importante diferença, ensina no Trandúcio, eu cito aqui um acordo, administrativa e processual civil, ação civil pública, improbidade administrativa, irregularidade na execução do contrato decorrente de processo licitatório, acumulação de multa civil com ressarcimento ao erário, possibilidade de efeito translativo, instância especial, inaplicabilidade, tema 1199, Supremo Tribunal Federal, condenação por improbidade administrativa culposa, transitada em julgado em retroatividade da Lei 4.230. Esse aqui é um acordo da lavra do ministro Herman Benjamin, no STJ, agravo interno, nos embarques declaratórios, no RESP, no 19.93.087, São Paulo, 2022/007.592, relator o ministro Herman Benjamin, data do julgamento 13/6
2023. Segunda turma, publicação 27/6/2023. Tem outra aqui também, que é do relator, é o desembargador Rogério Faveto, ele fala que o seguinte: a finalidade da multa civil não se confunde com o ressarcimento, porque visa punir o transgressor através de seu patrimônio, devendo ser aplicado independentemente do enriquecimento ilícito do agente improbo. E, em virtude do princípio da individualização da pena consagrada constitucionalmente no inciso XLV1 do artigo 5º, exige que uma estreita correspondência entre a responsabilização da conduta do agente e a sanção a ser aplicada, de maneira que a pena atinja suas finalidades de prevenção e repressão, ainda que não seja possível apontar concretamente o exato valor da vantagem patrimonial indevida. O certo é que a apropriação indevida dos recursos pelo réu, em razão do exercício do seu cargo, permite que se fixe multa civil no montante do valor do dano que restou demonstrado nos autos. Isso daqui é o TRF4, acordos 500, 677, 444, 2017, 40, 47, 104. Rio Grande do Sul, o relator foi o desembargador Rogério Faveto. Julgamento em 18/10/22, terceira turma. Tem outra aqui também que é no mesmo sentido. Portanto, valendo-se dos princípios da proporcionalidade, da razoabilidade, da individualização da pena, aplica as sanções correspondentes nos seguintes patamares. Quanto a José Wilson Alves Chaves, em razão da recalcitrância com a prática de ato de improbidade administrativa, do desrespeito ao imposto no comando judicial perante o processo número 000-163-53-78-2028, 06-01-360, com a prática de atos de gestão, mesmo não ocupando o cargo político, do trato com servidores públicos municipais, caracterizando assédio moral e da inobservância das previsões legais para privilegiar os meros deleites e vontades particulares com prejuízo doloso ao erário, impõe-se a suspensão dos direitos políticos pelo prazo de 8 anos, pagamento de multa civil equivalente ao valor de R$70 mil, proibição de contratar com o poder público ou de receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direto ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica do qual seja sócio majoritário, pelo prazo de 8 anos, e obrigação de reparar o dano em 25% do valor de R$ 279.349,20, monetariamente atualizados e acrescidos dos juros. Quanto a Franco José Amaral Chaves, em função da ingerência administrativa e condescendência com os atos ilegais e ofensivos à moralidade, imparcialidade e indisponibilidade do interesse público, no seio da Prefeitura Municipal, com prejuízo doloso ao erário, impõe-se a suspensão dos direitos políticos pelo prazo de 6 anos, pagamento de multa civil equivalente ao valor de R$50 mil, proibição de contratar com o poder público e de receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direto ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica, da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de 6 anos, e obrigação de reparar o dano de 25% no valor de R$ 279.349,20, monetariamente atualizado e acrescido de juros. Por fim, quanto à construtora Lázio Eireli, em razão da sua atuação manifestamente ilegal com prejuízo doloso ao erário, aplica a multa civil, no qual arbitra em R$50 mil, proibição de contratar com o poder público ou de receber incentivos ou benefícios fiscais ou creditícios, direto ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de 6 anos, e obrigação de reparar o dano em 25% do valor de R$ 279.349,20, monetariamente atualizado e acrescido de juros. Dispensa de licitação de número 2017-21501-DLCI. O processo de dispensa de licitação, já citado, que teve como objetivo de contratação de empresa especializada na prestação de serviço de coleta e transporte de resíduos sólidos, encontra-se atrelado junto ao caderno processal de folhas 861/1090. Verifique-se que a dispensa teve como substrato normativo o Decreto Municipal 1217 e da previsão constante no artigo 24, inciso 4 da Lei 8.666/93,
encampando a ideia de diversas ilegalidades aduzidas pelo Ministério Público do Estado do Ceará, o juiz de primeiro grau entendeu pela prática de atos de improbidade administrativa sobre tais responsabilizações. O juízo qual apresentou as seguintes argumentações. Isso aqui é a sentença do juiz, que já está no coisa. Aí, finalmente, o magistrado sentenciando tomou por base para o conteúdo sancionado as informações obtidas por meio de prova testemunhal. Ocorre que, ao citar alguns depoimentos, verifica argumentações paradoxas, com conclusão exposta na sentença. Destaco parte do depoimento trazido por Návila Maria Brito Pereira. A demandada também afirmou, abro aspas, que não tem conhecimento sobre o direcionamento de licitações, nem mesmo por ouvir dizer, e também não sabe dizer sobre a apresentação de propostas fictícias. No caso do depoimento formulado por Ana Rubia de Lima, testemunha enfática ao afirmar sobre a escolha prévia da empresa RPC por conta de notícias dadas no âmbito municipal, contudo, constatada a inconsistência ao afirmar que, em juízo, que não lembra das contratações das empresas Lázio ou RPC, mas tem conhecimento das empresas de coleta de lixo por ouvir dizer. Disse que não presenciou as ordens ilegais. Disse que não lembra porque ouviu dizer sobre a contratação dessa empresa, nem em qual setor ouviu isto. Lembrando apenas que não foi diretamente do prefeito nem do seu pai. Analisando o aludido procedimento licitatório, em que pese elaborado um lapso temporal bastante exíguo, como ocorreu na contratação anterior, verifica-se que a dispensa foi instruída com os documentos necessários exigidos pela legislação vigente, tais como projeto básico, experto técnico, composição do preço, cotação de preço, termo de referência e parecer jurídico verificando o registro cadastral e documento de habilitação da empresa vencedora. Assim, dentro do documento elaborado pelas comissões de licitação, fica constatado que a RPC, Locações e Construtora RPP foram escolhidas para realizar o serviço pretendido em razão do menor preço apresentado. Acerca da temática... Pronto, então, eu vou de... Aqui... Então, então, Excelência, eu concluí aqui, foi que outra parte do processo aqui, então, eu voto nesse sentido, Excelência, para divergir de forma em parte do eminente relator. É meu voto. Parcial divergência, né? Excelência, com o desembargador Duval, Vossa Excelência quer se manifestar, Eu gostaria, senhora presidente. Gostaria, sim. Pois diga, como voto... porque aí só depende do meu voto agora. Perfeito. Como o voto do desembargador Inácio, aliás, com muita substância, não foi disponibilizado, pelo menos eu não tive acesso. Eu queria assim, pedir vista, eu digo assim, trazer na próxima sessão para que eu pudesse examinar. Porque os fundamentos em que o desembargador se baseia, e daí também o grande lastro do seu voto, eu também caminhei por essas estradas, não é? Só que eu encontrei algumas dificuldades de ordem processual, né? Porque, por exemplo, viu, desembargador Inácio? Por exemplo, essa questão de examinar o mérito... Excelência, por favor. Vossa Excelência quer pedir vista, é melhor não só se manifestar no momento oportuno. Perfeito, é uma questão processual. Eu queria, então, pedir... Aí Vossa Excelência poderá, fica então suspenso e vai para a vista de Vossa Excelência. E na próxima sessão, Vossa Excelência apresentando, então passa-se a votação regular, que é com a minha participação, tá? Então, pronto. Desembargador Inácio, parabéns pelo estudo. Dizer processo suspenso, julgamento, com vista ao eminente relator, desembargador Duval Aires Filho. Nós vamos dar seguimento aqui para outros processos com sustentação oral e preferência. O primeiro é do eminente desembargador José Tarcílio Souza da Silva, que o nosso colega Birman já está convocado. Entretanto, ele tem impedimento porque foi o julgador, não é isso, o Birman? No próximo processo de pedido de vista, que é... 2, né? É uma apelação cível, pois não?
o 102, né? É o Exatamente. É o 302, 102. Vossa Excelência foi o julgador, o sentenciante. Exatamente. Ok, João Gentil Júnior e município de Fortaleza, né? perfeitamente. É o Ok. 3020-598, dígito 73, 2023, final, uma sequência de 301, apelação civil, envolvendo, como disse por Vossa Excelência, João Gentil Júnior, município de Fortaleza e outros. Fica, então, suspenso para o retorno do eminente relator. Pois não, padre. Nós passamos agora para o da nossa pauta interna, o número 1, em que relatou o eminente desembargador Fernando Luiz Mendes Rocha. Trata-se da apelação civil 22.4186, dígito 92, 2022, final uma sequência de 301, em que é apelante o cidadão Eugênio Reinaldo da Silva Neto e apelado o INSS, Instituto Nacional do Seguro Social. A sustentação oral foi solicitada pelo advogado Dr. Rodolfo Bento da Rocha, OABCE 237, representando os interesses do apelante. Doutor Rodolfo, boa tarde. Boa tarde, doutor Lisete. Tudo bem? Vossa Excelência dispensa a leitura do relatório? Dispenso, sim, senhora. Senhora presidente, peço Pois não, falar. Excelência? Não, é porque eu estou vendo aqui que só quem pediu sustentação oral foi o apelante, O né? apelante, O Eugênio isso, Excelência. Reinaldo da Silva Neto, aqui representado pelo doutor Rodolfo Bento da Rocha. Então, é o seguinte, para a gente cortar o caminho, como diz a música Otimizar popular, o tempo, né? eu estou julgando essa apelação favorável ao seu constituinte. Eu estou aqui, e, salvo engano, fui acompanhado pelos meus pares no voto provisório, mas naturalmente a presidente tomará novamente o voto. E eu estou aqui reconhecendo que houve cesseamento de defesa, pois a apreciação dos quesitos do laudo, como Vossa Excelência coloca, não foram dados ensejo ao seu exame. Então, eu estou dando provimento para anular a sentença e determinar o retorno do voto dos autos à origem, para que seja possibilitado que sejam respondidos os questionamentos complementares formulados pelo autor. Eu posso ler aqui rapidamente a ementa, que diz o seguinte: o cerne da controvérsia consiste em analisar se o autor teve seu direito de defesa cesseado em razão de laudo pericial realizado na instrução, que concluiu pela ausência de incapacidade laboral não ter sido complementado pelos quesitos formulados pelo demandante. Os esclarecimentos complementares formulados pelo apelante apresentam pertinência, uma vez que há contradição entre o laudo realizado na presente ação acidentária, que indica a ausência de atrofias e deformidades, movimento das articulações do quadril e joelho normais, marcha livre, e o laudo apresentado em 2017, no bojo do processo que eu enumero aqui, e que afirma a existência de lesão grave, fratura do fêmur esquerdo, com repercussão no membro inferior esquerdo e com sequela moderada. Ademais, as respostas apresentadas pelo perito não são suficientes para afastar os questionamentos complementares acerca da justificativa para o desaparecimento das sequelas e deformidades apontadas no outro laudo, o que demonstra sua relevância ao deslinde da causa. Sendo assim, entendo que houve cerceamento do direito de defesa, pois a apreciação de tais quesitos pode ensejar
a modificação do resultado do julgamento da querela, de modo que a sentença deve ser declarada nula a fim de se determinar seu retorno, o retorno dos autos à origem, para que sejam respondidos os questionamentos complementares formulados pelo autor. Então, eu fiz aqui o voto e, na minha decisão, eu invoquei 2 precedentes aqui do tribunal, um da lavra do desembargador Luciano Lima Rodrigues e outro da nossa eminente presidente desta corte. Então, senhora presidente, o meu voto é no sentido de conhecer a apelação para dar-lhe provimento, a fim de declarar a nulidade da sentença, determinando o retorno dos autos à origem, para que sejam respondidos os questionamentos complementares formulados pelo autor na sua petição. Esse é o voto. Obrigado, Excelência. Desembargador Duval, como se posiciona? Acompanho o novo relator, ratificando o voto anteriormente. Ratificando o voto provisório, perfeito. Desembargador Inácio, Vossa Excelência. Eu também ratifico e acompanho nesse relator. Perfeito. Então, o presente recurso fica com julgamento definitivo, à unanimidade, a apelação é conhecida e provida, doutor Rodolfo. Boa tarde para Vossa Excelência. Muito obrigado. E muito obrigada pela colaboração. Obrigado. Até uma próxima. Até uma Boa próxima. tarde. Boa tarde. A nossa pauta continua ainda sob a batuta do eminente desembargador Fernando Luiz Ximenes Rocha, na pauta interna, o número 9, e trata-se da apelação cível 186331, dígito 84, 2019, final uma sequência de 301, em que é apelante, posto 22, Comércio de Combustíveis LTDA, e é apelado Superintendente Estadual do Meio Ambiente, SEMASSE. A sustentação oral ficou sendo solicitada pela doutora Tarsila Araripe, OABCE 19.957, que representa os interesses da parte apelante. Doutora Tarsila, senhora presidente, esse processo eu estou retirando de pauta e vou despachá-lo. Perfeito. Razão de fato superveniente. Perfeitamente. Então, fica a sustentação oral, exatamente, prejudicada, até porque Vossa Excelência vai, além de retirar de pauta, fazer o reexame minucioso de todo o recurso. Passamos aqui para o 40 da pauta interna, e é o eminente relator, desembargador Inácio Alencar Cortez Neto. Trata-se da apelação cível número 12825, dígito 28, 2018, final, uma sequência de 2090, e os interessados, Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Icó, Sindisper e outros, e o apelado município de Icó. A sustentação oral, doutor, Fridjof ou Fradjof? Fridjof, Excelência. Fridjof. Isso. Alves, a OAB de Vossa Excelência é 21.519, meu advogado. Perfeito. Vossa Excelência está com a câmera desligada, por favor. Não está ligada, Excelência? Um momentinho, Excelência, por favor. Pronto, agora estou vendo. Agora estou vendo. Muito obrigada. O Vossa Excelência dispensa a leitura do relatório? Dispensa, Excelência. Por favor, faça bom uso aí dos 15 minutos. Pois não. Boa tarde, Excelência. Boa tarde, desembargador relator, doutor Inácio de Alencar Cortez Neto. Boa tarde, eminente presidente, doutora Elisete de Souza Gadelha. Cumprimento em nome de Vossa Excelência todos os demais desembargadores. Excelência, apenas para contextualizar a presente demanda, essa ação ela diz respeito às diferenças dos valores do Fundef que foram recebidas pelo município de Icó através de uma ação que tramitou na Justiça Federal. O município ele foi beneficiado com valores de recurso do Fundef que contempla o período
de outubro de 99 até dezembro de 2006, e esses valores foram repassados para o município em maio de 2018. E desde que esses valores foram recebidos, excelências, nós, dos sindicatos, sempre defendemos a subvinculação desse recurso. Né? Nós sempre tivemos o entendimento, com base na literalidade do artigo 60, do inciso 12 da ADCT, que 60% desse recurso, ele obrigatoriamente deve ser destinado para os profissionais do magistério. Ora, se a União não repassou o valor devido dos recursos do Fundef no momento oportuno, não é porque a questão foi judicializada e foi reconhecido esse direito do município que o fato do recurso ter sido repassado posteriormente, corrigida essa distorção que foi provocada, no momento em que não foi pago o valor devido, não quer dizer por esse motivo que o recurso deixou de ter a mesma subvinculação que era previsto nesse dispositivo que foi citado da ADCT. Tanto é que, para confirmar esse entendimento, depois tiveram outros projetos, outras leis que também vieram reforçar essa interpretação, como a gente verifica no artigo 7º da Lei 9424/96, que era a lei do Fundeb, e depois teve a lei de 2020, que é a 14057, que no artigo 7º, mais uma vez, reforça essa subvinculação dos 60%. Eu acho que não, vamos para... E assim, e aí, excelência, o sindicato, a priori, tentou compor um acordo com o município à época para garantir o repasse desses valores de 60% para os profissionais do magistério, mas, infelizmente, naquele contexto, o Tribunal de Contas tinha o entendimento de que não existia essa subvinculação, né? Apesar da gente contestar esse entendimento, como já exposto, porque, analisem só, excelência, se esse valor, vamos supor que a União tivesse reconhecido esse erro administrativamente à época que houve a provocação, e o município tivesse recebido essas mesmas diferenças de maneira administrativa. Se esses recursos tivessem sido repassados de maneira administrativa com reconhecimento do erro pela União... Interferência com a excelência falando, desliga o microfone. Obrigada, Iná. Pronto, continuando. Se esse reconhecimento tivesse ocorrido na esfera administrativa e o recurso tivesse sido repassado no mesmo exercício em que o erro foi cometido, por óbvio que os profissionais do magistério teriam direito a esse rateio de 60%, porque o recurso não perderia sua subvinculação. Contudo, o Tribunal de Contas compreendia que, como era um valor recebido através de precatório e em um exercício diverso daquele que o pagamento deveria ter sido feito, se criou o entendimento de que essa subvinculação de 60% não existia. Nós entendemos que o judiciário ele tem essa autonomia, né? A interpretação do Tribunal de Contas da União, por mais que eles tenham um parecer fundamentado, isso não vincula o Poder Judiciário, né? O Poder Judiciário ele pode fazer uma interpretação diversa do Tribunal de Contas. Não é à toa que o Tribunal de Justiça do Estado de Ceará tem inúmeros precedentes de acordos homologados, mesmo nesse período em que havia esse entendimento do Tribunal de Contas, né? Eu posso depois aqui citar inúmeros precedentes sobre onde foram homologados diversos acordos, por exemplo, o município de Piqué Carneiro, município de Jucás, Brejo Santo, Farias Brito, e tem vários outros, Cedro, tem vários outros municípios onde essa questão, Cedro foi julgado mérito, mas os anteriores que eu citei foram feitos homologações de acordo. Então, em todos esses municípios, as homologações ocorreram mesmo em sentido contrário ao entendimento do Tribunal de Contas da União, e em todos esses votos dos eminentes relatores, ficou claro de que não havia uma vinculação do parecer do TCU com a interpretação dada pelo Judiciário, que foi por essa linha de compreender que, mesmo tendo sido recebida através de precatório, isso não retira a subvinculação dos 60%. Inclusive, tivemos um município que foi julgado mérito, né, que foi o caso de Cedro, pelo eminente desembargador Dr. Washington, onde não houve um acordo e foi reconhecido esse direito à subvinculação, inclusive ressaltando de que não havia uma vinculação do parecer do Tribunal de Contas da União com a interpretação que seria feita pelo Judiciário. E outra posição, excelência, que a gente faz muita questão de frisar, é de que muitas vezes esse rateio ele é tratado como uma despesa que não está atrelada à educação.
nós entendemos que esse investimento, esse mínimo que deve ser aplicado na remuneração do profissional do magistério, ele é um investimento, e não é porque o município não aplicou esse mínimo, ou então a diferença desse recurso foi repassada, também existe a obrigação de aplicar esse mínimo, que isso deixe de ser um investimento na educação, porque a educação não é composta apenas pela compra de material escolar ou pela reforma de escola. Esse valor ele é destinado para o profissional do magistério justamente para valorizá-lo, né? O correto mesmo, e a gente até defende que muito melhor que um rateio é que esse recurso do Fundef, do Fundeb agora, seja aplicado na remuneração do magistério, até para que fique uma coisa incorporada à carreira, para os professores que têm regime próprio, que seja algo que eles possam levar para a aposentadoria, porque quando esse recurso não é aplicado nesse mínimo de 60%, isso acaba gerando um rateio, que gera esse direito de ser pago no montante total, a partir do que não foi aplicado como mínimo, como é o caso dessa diferença que foi repassado em outro momento para o município, mas que mantém essa subvinculação, e a gente compreende que o fato de se pagar um rateio não desnatura o investimento na área da educação, que nesse caso é convertido em benefício remuneratório para os profissionais do magistério. O juiz de primeira instância, ele seguiu o entendimento do Tribunal de Contas, apesar da ação ter sido julgado procedente em parte, não houve o reconhecimento dessa subvinculação, não foi determinado em sede de sentença que deveria ser feito esse rateio de 60% do recurso. Nós entramos com um recurso contestando essa parte da decisão que não reconheceu essa subvinculação, né, que eu acredito que dentre os processos que tramitam hoje no tribunal, até então, eu não havia tido conhecimento de nenhum que tenha sido desfavorável, no sentido de reconhecer esse direito aos profissionais do magistério a receber esses 60% dos recursos do Fundef repassado a títulos de precatório, seja em decisões de natureza homologatória, seja em decisões de natureza de mérito, como eu citei aqui, o caso de Cedro, e pior, ainda houve a condenação da entidade sindical no pagamento de custas, mesmo se tratando de uma ação civil pública que isenta a entidade de custas. Houve uma condenação de 1% sobre o valor da causa, mesmo existindo lei, no caso a lei de ação civil pública, que isenta o sindicato de qualquer pagamento de custos ou honorários, até porque a entidade jamais atuou e jamais litigou de má-fé. Em suma, Excelência, o que a gente pede ao eminente relator e aos eminentes desembargadores e desembargadora é que aprecie o recurso do sindicato, reformando a decisão do juiz de primeiro grau no que toca ao direito à subvinculação desse recurso. A gente espera que a decisão garanta o direito aos profissionais que desse recurso que foi repassado em maio de 2018 no município de Icó, seja feito o rateio de 60% dele, né? Inclusive, atualmente já existe lei estabelecendo os critérios de individualização, a gente pode citar aqui a Lei 14.325 de 2022, temos também a emenda constitucional 114, de 17 de dezembro de 2021, e a gente espera que seja atendido o pedido aí da parte apelante para que, reformada a decisão de primeiro grau, no que toca ao não reconhecimento dessa subvinculação, que seja reconhecido esse direito à subvinculação, que desse recurso que o município recebeu, que 60% seja repassado para os profissionais do magistério, seguindo todos os precedentes que o Tribunal de Justiça do Ceará tem nesse sentido. Muito obrigado, Excelência. Beleza. Obrigada também, doutor. Desembargador Inácio, Vossa Excelência tem a palavra. Vou ler aqui. Caso em exame. Perfeito. Recurso de apelação interposto pelo sindicato APEOC e pelo Sindicato dos Servidores Municipais de Icó, SINDICEP, em face da sentença que julgou parcialmente procedente a ação civil ajuizada contra o município do Icó. Sentença reconheceu vinculação dos recursos oriundos dos precatórios do Fundeb à manutenção e desenvolvimento da educação, mas afastou a obrigação de destinar, no mínimo, 60% desses valores à remuneração dos profissionais do magistério. Os apelantes sustentam que há previsão constitucional para a subvinculação de 60% dos recursos do Fundeb ao pagamento de professores, requerendo a reforma da sentença para garantir tal destinação.
Alternativamente, pleiteiam o afastamento da condenação ao pagamento de custas e honorários especiais. O município de Icó apresentou contra as razões, arguindo preliminarmente a ilegitimidade ativa do sindicato APEOC e, no mérito, defendendo a inexistência de obrigação legal para subvinculação dos valores. Questão em discussão. Há duas questões em discussão. Verificar se os recursos recebidos pelo município de Icó por meio dos precatórios Fundeb devem ser vinculados à proporção de 60% da remuneração dos profissionais do magistério. E 2, analisar se os apelantes devem ser isentados do pagamento de custas processuais e honorários advocatícios. Razões de decidir. O sindicato APO possui legitimidade ativa para ajuizar ação civil pública, pois representa os servidores públicos lotados nas secretarias de educação dos municípios do estado do Ceará, incluindo os professores do município de Icó, nos termos do artigo 5º da Lei 7.347/85 e do artigo 129, parágrafo 1º da nossa Constituição Federal. O Fundef vigorou de 1997 a 2006 e foi substituído pelo Fundeb em 2007, ambos possuindo natureza contábil e previsão constitucional, com recursos vinculados à educação e parcela de complementação da União. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar a ADPF 528, firmou entendimento vinculante de que os recursos recebidos por meio dos precatórios do citado Fundef e Fundeb possuem natureza extraordinária, não estando sujeitos à regra de subvinculação de 60% prevista no artigo 60.12 da ADCT e no artigo 22 da Lei 11.494/2007. A Emenda Constitucional 114 de 2021 e a Lei Federal número 14.325/2022 estabeleceram que a obrigatoriedade da subvinculação dos precatórios dos citados Fundef e Fundeb, porém com efeitos prospectivos, não podendo alcançar verbas oriundas de decisões judiciais transitadas em julgado antes de sua promulgação, conforme o artigo 5º, 36º da Constituição Federal e o artigo 6º da LID. A ausência de comprovação de má-fé dos apelantes impõe a aplicação do artigo 18 da Lei nº 7.347/1985, afastando a condenação ao pagamento de custos processuais e honorários advocatícios. Recursos conhecidos e parcialmente providos. É como voto, senhora presidente. Obrigada, Excelência. Eu acompanho Vossa Excelência, ratificando o voto provisório já lançado e toda a integralidade do vosso voto. Doutor Birman, por gentileza. Eu acompanho o voto, presidente. Do eminente relator. Pois não. Nesse caso, julgamento definitivo para o presente recurso de apelação, o ambos, né? Tanto da APEOC quanto do próprio servidores, nós temos como conhecidos e parcialmente providos, consoante voto do eminente relator. Muito obrigado, doutor Fridzó, pela participação. Uma boa tarde para Vossa Excelência. Bom trabalho a todos. Boa tarde. Muito obrigada. Dando continuidade à nossa sessão, passamos agora aos processos extra-pauta. Nós temos de Sua Excelência... perfeito. Muito obrigada aqui. Olha, houve hoje um pedido de forma extraordinária e que eu acho que a gente contempla aqui a ampla defesa e o contraditório. Nós tivemos uma solicitação de sustentação oral pelo doutor Valdemar da Silva, que já está aqui presente. Doutor Valdemar da Silva Júnior, OAB de Vossa Excelência, a 39.330, OABCE. Correto, doutor? Sim, OAB de Vossa Excelência. Boa tarde. Muito obrigada. Correto. Boa tarde. Então, é um agravo internuncível de relatoria do eminente desembargador Durval Aires Filho. E é agravante o senhor Henrico Rodrigues Holanda e o município de Fortaleza e o estado do Ceará formam a parte agravada. Doutor, Vossa Excelência, doutor Valdemar,
Dispensa a leitura do relatório? Sim, Excelência. Então, pode fazer o uso aí dos 15 minutos, que é possível no caso de agravo interno. Ok, muito obrigado. Eu inicio meu sustento com uma saudação, né, aos senhores, colega da turma, excelentíssimo senhor relator, eminente desembargadora presidente, eminentes demais desembargadores. A gente vem aqui hoje tratar de uma demanda de equipamento médico, né? É um sistema denominado Minimed e seus insumos. Esse sistema ele funciona como um pâncreas artificial. A gente teve o pedido inicialmente negado, a gente apelou e novamente foi negado pelo eminente tribunal em razão de que a prescrição médica não estava clara quanto à necessidade do equipamento. A gente invoca aqui o tema 106 do STJ, em que foram estabelecidas as balizas interpretativas e as salvaguardas institucionais para a concessão dos medicamentos. Nesse caso, é exigida a presença cumulativa dos seguintes requisitos: a comprovação por meio de laudo médico fundamentado, circunstanciado, expedido por médico que assiste o paciente da imprescindibilidade ou da necessidade do medicamento, assim como da ineficácia para o tratamento dos fármacos fornecidos pelo SUS. Noutra banda, também é exigido a incapacidade financeira do autor de arcar com o custo do medicamento. E, por fim, a existência de registro do medicamento na Anvisa, né, observado os usos autorizados. Diante disso, a gente tem que o menor, ele com 15 anos, sofrendo de diabetes tipo 1, vem acarretando inúmeros problemas, né? Assim, o simples uso da medicação fornecida pelo Estado, pela rede pública, não traz melhorias no caso dele. Tanto é que o laudo é claro, e o laudo diz isso, que já se tentou de tudo e nada lá faz efeito para o tratamento para ele. O controle glicêmico sempre ficou inadequado e, enfim, inúmeros problemas de diabetes que todo mundo já é conhecedor. E, por fim, o que a doutora prescreve é que o insumo, o Minimed, é a única opção viável de controle glicêmico para o paciente. Tanto que ele é automático, ele avisa se a glicemia baixa ou aumenta, é um controle perfeito. Diante disso, o laudo, apostado às folhas 21 do processo original, ele indica que o método tem gerado insegurança para o paciente. O método tradicional, o médico oferecido pelo poder público, comprometendo o tratamento da doença muito grave, de consequências muito sérias, que pode levar à cegueira, à insuficiência renal, à insuficiência coronariana, amputações de membros, invalidez e morte precoce de uma pessoa com apenas 15 anos de idade. Assim, atendidos os requisitos do tema 106 do STJ, a gente agradece a atenção de Vossa Excelência e deseja que sejam obrigados o Estado ou a Prefeitura de Fortaleza a fornecer a bomba de infusão de insulina com sistema contínuo e monitorização contínua de glicemia, com suspensão por hipoglicemia e seus insumos, tal qual a prescrição médica anexada no processo. Diante disso, nosso muito obrigado. Doutor Valdemar, completou aí a sustentação. Perfeito. Muito obrigado. Muito obrigada, Excelência. Desembargador Durval Aires Filho, é de Vossa Excelência a palavra. Desligado. Pronto, obrigada. Eu deveria, quando Vossa Excelência pediu para renunciar à leitura do relatório, eu também deveria ter perguntado se ele renunciaria, porque, na verdade, eu estou dando ganho de causa, no sentido que é um direito processual civil e constitucional, é um agravo em apelação, fornecimento da bomba, né, de infusão de insulina, não é? Sensor glicêmico.
direito à saúde, responsabilidade solidária dos entes federados, produtos não incorporados ao SUS, aplicação do tema 106 do STJ, preenchimento de todos os requisitos, recurso provido, senhora presidente. Obrigada, Excelência. Desembargador Inácio, Vossa Excelência. Desembargador Duval, essa bomba é incluída no rol do SUS? Essa bomba, não é não. Não, é incorporado sim ao SUS. É incorporada? Não incorporada. Eu quero saber, Não se não for incorporada, eu tenho que divergir. Não, fórum é não incorporada. É não incorporada? Mas aí não incorporada ao SUS. Eu vou divergir de Vossa Excelência. Eu vou divergir de Vossa Excelência, não sendo incorporada, tem a restrição legal. É porque TID é considerado, desembargador Inácio, como insumo, é o tema. Insumo. 106. É o tema 106, desembargador Inácio. Você está aplicando, desembargador Inácio. Certo. Entendeu? Se é insumo... É o tema 106 do STJ. Eu estou aplicando Se esse for, insumo. pode. Se for insumo, pode. Porque ele falou que foi incorporado, eu queria saber. Porque o Vossa Excelência está na discussão do órgão especial aqui grande, né? Isso. Exatamente. Olha, o fornecimento de medicamento, a ocupação, o tema, o 106, não se aplica aquele 1, 2, 3, 4. Não é? É o tema 6. Porque, na verdade, ele é equiparado ao medicamento, porque o fornecimento de medicamento ou equipamento médico não incorporado ao SUS somente pode ser determinado judicialmente, se preenchidos os requisitos cumulativos fixados no artigo 6. E ele cumpre os requisitos, desembargador Inácio. Por isso que eu estou... Não, se é considerado insumo, não é, desembargador Ximenes? Muda o aspecto. Eu posso ler, então, com voto? Eu vou ler todo o voto, então. Desembargador Inácio. Pois não. Realmente eu acho que isso aí é insumo. Se for, não tem problema, não está abrangido pelaquela aquele tema. Isso é isso que eu queria ver, porque tem esse problema que nós estamos discutindo no órgão especial, não é que está gerando Exatamente, dá uma definição no órgão especial. Muito embora essa matéria, a gente está sujeito ao que o Supremo já decidiu, né? Mas, de qualquer maneira, o órgão especial está discutindo. Essa é a minha preocupação. Não adianta a gente ir de encontro aos tribunais superiores, porque depois vão mandar a gente é mais um trabalho que nós vamos ter, se a Corte Especial se enveredar para esse tipo. Chega a parte lá, o Estado vai recorrer, o vice-presidente vai mandar que a gente reconsidere, né? Basta uma reclamação, né? No Supremo ou aqui mesmo, basta uma reclamação para cair. Mandando. É daí que eu fico para querer votar seguro, só esse aspecto. Peça vice, desembargador. Até bom. Me parece que é insumo mesmo, né? Não sei se... Porque está realmente... É uma bombazinha, entrar na eu acho que isso aí não é medicamento, é insumo. É insumo. É insumo. E hoje, que nós estamos na Semana da Saúde, foi um dos temas que foi alcançado, o 106 e o 234. Então, essa parte, quando o desembargador relator afirma que houve a apresentação dos requisitos que fazem com que seja concedida judicialmente, então nós estamos realmente fazendo o correto, principalmente no caso de uma pessoa que ainda é representada, como ressaltou o doutor Valdemar, um jovem de 15 anos com uma diabetes tão alta. Perfeito. Desembargador Inácio, Vossa Excelência vai pedir vista ou vai divergir? Eu naquele dia, desembargador Inácio, numa das últimas vezes, tinha até um processo do desembargador Escorça Fava, que era um problema de insulina. E, por exemplo, alguns pensavam que aquilo era medicamento, mas ele mostrou, embora ainda tenha suspendido o processo dele, que isso é insumo. Então, se for insumo,
Não tem nenhum Isso. problema, está abrangida aí pelo tema número 6. 106. Eu vou confiar no tático do relator, que ele está dizendo que é insumo. Eu vou acompanhar. insumo. Agora, se não tiver, vai para a vice-presidência e eles vão mandar que se redate, né? Aí eu deixa eu só falar duas coisas aqui. Embora não tenha sido incorporado no SUS, ele é imprescindível. Ele foi, na verdade, lastreado pelo laudo médico, né? Por outro lado, a ineficácia dos fármacos com relação. Então, nós temos que definir essa bomba, não é? A incapacidade financeira também do paciente e o registro da vida. Esse é registrado, né? A bomba. Então, eu fico feliz. Eu vou confiar no seu TAC e vou lhe acompanhar. Apesar de essa discussão estar muito irradiada. Você mesmo faz parte do órgão especial, como eu faço, e lá a discussão está muito acirrada, né? Muito acirrada, tá. Sim, porque tem muita súmula já, né? Tem muita súmula, tem muita 1, 2, 3, 4. Inclusive, tem o aspecto que o Supremo entendeu que nós temos que revisar julgamentos quando nós nem sequer éramos desembargadores, né? Começando suspendendo, né? Tem muito que a gente pega o processo, tem para 10 pedidos, para 10 pessoas, quando se chega, só tem um vivo atribuído. Pois tá bom. Eu agradeço, Inácio. Abraço. E eu acompanho, confirmando o meu voto provisório. E, por via de consequência, o julgamento definitivo para o presente recurso é que o agravo interno cível conhecido e provido à unanimidade, consoante o voto do eminente relator. Excelências, agora sim, nós vamos passar para os processos extra-pauta. E nós temos aqui o primeiro do desembargador, de relatoria do desembargador Inácio Alencar Cortes Neto, é o 106 da pauta interna, e o recurso está assim numerado: 327.87, dígito 35, 2025, final sequência de 4 zeros. É um conflito de competência cível envolvendo a 8ª Vara da Fazenda Pública desta comarca e o juízo, né? Aqui está como juiz de direito da 5ª Vara da Fazenda Pública da comarca de Fortaleza. Desembargador Inácio, Vossa Excelência, quer ler o resultado ou me permite fazê-lo? Permite, Vossa Excelência, está conduz a sessão. Muito obrigada, Excelência. Conflito negativo de competência conhecido para declarar a competência do juízo de direito da 5ª Vara Cível da Fazenda Pública desta comarca, a fim de processar e julgar o feito de origem, o que foi devidamente acompanhado pelos eminentes pares, tornando, então, unânime o presente julgamento. Sob nossa relatoria, nós temos na plataforma PJE, o 107, é o processo 32297, diz 47, 2024, final sequência de 4 zeros. Trata-se de embargo de declaração em agravo de instrumento, em que embargante município de Viçosa do Ceará e embargado Francisco Bruno Fernandes da Silva, embargos de declaração não conhecido, e também já acompanhado pelos eminentes pares. Diga, desembargador Fernando, Vossa Excelência não votou. Ele saiu. Vossa Excelência a relatoria? Sim, senhor. Eu não votei, desembargador, porque eu só examinei hoje no final da manhã, mas eu estou de pleno acordo com Vossa Excelência. Na verdade, é um agravo que não foi conhecido e a parte está embargando para que Vossa Excelência discuta mérito. Não é possível, porque o acordo não entrou nisso. Acompanho Vossa Excelência. Perfeitamente. E aí, aqui nós, nesse caso, estamos aplicando o tema 6. Então, vamos lá. Desembargador Ximenes e, consequentemente, o doutor Birman primeiro. Vossa Excelência, doutor Birman. É o 106 ou 107, desembargador? É o 107, da pauta interna do PJE.
Ok, eu acompanho o relator, desembargadora presidente. Muito obrigada, Na Excelência. verdade, era para o Então, doutor Birmo votar primeiro, né, desembargador? era desembargador Ximenes, é porque Vossa Eu não Excelência tinha sumiu votado e eu fiquei provisoriamente antecipado. desesperada. Ah, mas tudo bem. Mas me perdoe aí a quebra de ordem do quanto os Ah, mas eminentes foi bom pares porque eu não tinha julgadores. votado provisoriamente. Foi, perfeito. E eu fui lembrada a esse respeito. Ainda tem outro também aqui, mas eu vou primeiro perguntar se existe o voto já lançado. Então, tornando definitivo o julgamento dos embargos de declaração, eles não conhecidos à unanimidade, consoante o voto desta relatora. Agora, os processos em pauta. Ressalvo Desembargador, tem os já... embargos meu aí. Tem, Não Excelência? O 028 5626-26. Pois não, Extra Excelência, pauta. pode, por Não é extra favor. pauta que você não está julgando? É, extra pauta, Excelência. Quando foi disponibilizado esse voto aí? Eu estou perguntando aqui, meu chefe de Eu vou. gabinete. Eu acho que foi desde a semana Vossa Excelência passada. pode fazer a leitura, por favor, porque ele pode ser apresentado em mesa. Pois então, é só porque eu não estou aqui com a cópia dele aqui no momento, Pois não. que eu achei que Qual todo a mundo já tinha. plataforma é PJE, Excelência? É PJE. PJE. Então, ótimo. Vamos aqui. Não, eu vou ver pela plataforma. Eu sei que E do desembargador esses Ximenes. embargos não foram conhecidos, mas eu não me lembro aqui, porque eu mandei sexta-feira. Pois não, Excelência. Mas eu vejo já aqui. Perfeito, eu estou já localizando. Aqui na plataforma. Por favor, qual é o número da pauta interna, Excelência, por favor? Aqui está como 4 e o número 1. Até estranhei dele ter sido chamado primeiro. Ele está como se fosse o primeiro do extra Perfeito. pauta. Na verdade, eu não estou conseguindo localizar, desembargador Ximenes. Desembargador, então prossiga. Daqui um pedacinho eu localizo. Perfeito. Viu? Perfeito. Prossiga Muito aí. obrigada. Então, vamos dar, nesse caso, vamos passar para os pautados, aí eu retorno para o extra pauta de Vossa Excelência. Pronto, desembargador. Já consegui. Localizei ele Pronto. aqui. Perfeito. É fácil. Por favor, faça a leitura. Direito tributário, embargos em declaração, ausência de novos fundamentos para a reforma da decisão, violação ao princípio da dialeticidade. Eu não estou conhecendo os embargos exatamente porque ele não está discutindo o fundamento da minha decisão. Mas eu posso ler aqui o resto. Novos embargos de declaração oposta em face de acordo que analisou a mesma matéria, questão em discussão, objetivo se decidir se o recurso apresentado pelo embargante cumpriu os requisitos extrínsecos de admissibilidade, em especial a regularidade formal da peça de resignação. As razões recursais devem demonstrar o erro em judicando ou o erro em procedendo, que encerraria a mudança ou a anulação da decisão combatida, devendo, por consequência, a matéria para apreciação do órgão colegiado, sob pena de não conhecimento. Desse modo, eu não conheço dos embargos em razão exatamente do equívoco da decisão, de não haver equívoco à decisão combatida. Então, o embargante incorreu em flagrante violação ao princípio da dialeticidade. Como voto, senhora presidente? Obrigada, Excelência. Desembargador Duval, como se posiciona? Com o relator, senhora presidente. Muito obrigada, Excelência. Desembargador Inácio. Com o eminente relator. Perfeito. Então, à unanimidade, o referido embargos de declaração não foram conhecidos consoante o voto do eminente relator. Por gentileza, desembargador Fernandes Ximenes, o número do recurso.
Foi não. Embargos de declaração número 028 56 Perfeito. 26/26/2021. É o número da apelação, né? Como sempre. Perfeito. E o final, 50 mil. O PJE 001. Perfeito. É só para confirmação que nós estávamos aqui com esse número já disponibilizado. A nossa nobre secretária confirmou o envio para conhecimento de todos os julgadores na sexta-feira, como citado por Vossa Excelência. Desembargador Fernando, e nós temos aqui a extra pauta, nós, nesse caso, findaram-se os extra pauta, e nós vamos passar para os processos de pauta. Obviamente que eu vou ressalvar os já devidamente anunciados e julgados. Na plataforma PJE de relatoria de Vossa Excelência, nós temos na pauta interna o de número 1. É SAGE. Isso, perfeito. E nós, todos já acompanharam o voto lançado por Vossa Excelência. A mesma coisa com relação ao desembargador Durval Aires Filho, que é de 2 ao 6, todos devidamente acompanhados pelos eminentes pares. O relatoria do eminente desembargador Inácio Alencar Cortez Neto, eu só tenho aqui o de número 7. Confere, doutor? Excelência. É só o 7 na plataforma SAGE. Só foi ele. Perfeito. De nossa relatoria, nós temos do 8 ao 10. De relatoria do eminente juiz convocado, doutor João Everardo Mato Birman, nós temos só o número 11, é isso, Excelência? Sim, presidente. Para o julgamento, pois não. Então, todos esses processos já anunciados foram devidamente votados pelos eminentes pares, acompanhando os eminentes relatores. No caso aqui, a unanimidade. Na plataforma PJE, nós temos do desembargador Fernando Luiz Ximenes Rocha, de 1 ao 15. Também ressaltando os que já foram julgados pela preferência e sustentação oral, todos devidamente acompanhados pelos eminentes pares. O entendimento do douto relator. Nós temos o desembargador... Né, desembargador, que o de número 9 aí foi... Sim. Foi retirado de pauta. Foi retirado. Essa ressalva a gente fez, tá? Tá bom, Vossa Excelência, de nada. Nós temos agora o do desembargador Durval Aires Filho, o do 16 ao 35. Eu não vi aqui nenhuma retirado de pauta ou de mesa. Então, todos já devidamente votados pelos eminentes pares, acompanhando o entendimento do douto relator. Nós temos para com o desembargador Inácio Alencar Cortez Neto, é o do 36 ao 77, ressalvando o que Sua Excelência está retirando de pauta, o 74, o 75 e o 76. Confere, desembargador Inácio. Não estou ouvindo, Vossa Excelência. Confere, que são justamente aqueles dos problemas. Perfeito. Aí o 74 é o 3.179, dígito 96/2023, final 0109. O 75 é o 3.229, dígito 25/2023, final 0109. O 76 é o 2466, dígito 11/2019, final 0049. Sobre a nossa relatoria, nós temos do 77 a 89, com a exceção... Pois é exatamente isso, com a exceção dos que a Sua Excelência, desembargador Fernando Ximenes, não votou. É o 78, o 88 e o 107.
de nossa Todos esses aí relatoria. estão como se eu não tivesse votado? Exatamente, aqui na plataforma do PJE, Excelência. Pois, desembargador, eu votei em todos, exceto de um, que eram uns embargos, que Sim. eu achei muito semelhante ao meu, e eu parei para examinar, mas, na verdade, eu estou de pleno acordo com Vossa Excelência, porque há uma peculiaridade entre um e outro. Então, nenhum dos Perfeito. processos de Vossa Excelência deixaram de ser votados por mim. Acompanhei Perfeitamente. Muito todos. obrigada, Excelência, pelo esclarecimento. E aí fica do 77 ao 89, sob nossa relatoria, devidamente votados pelos eminentes pares e acompanhando o nosso entendimento. A relatoria agora do desembargador, que em breve, né, o Bigman, o juiz convocado, nós temos aqui do 90 a 105, e tem um sem voto, ele está retirado. É porque ele seria o juiz prolator. É isso? Não. 102. Só adiante. O 102 É o 100, foi pedido, o 101, o 102, o 103. Foi uma lista considerável. Na verdade, 101, 102, 103, 104, 105. Essa lista verdade, mesmo? o que eu sou impedido é o 102. Eu sou impedido. Tá. A sentença Perfeito. é minha. Agora, Eu tenho aqui, Badoch Vossa Mendes, Excelência. Badoch Mendes, o 100, o 101, o 103, o 104 e o 105, Vossa Excelência não... É que Vossa Excelência vai examinar melhor. Não é que eu não votei porque o mandei doutor Birman atrasado. não havia ainda lançado. Vossa Excelência pode, se quiser, fazer uma leitura rápida aí da ementa. Badoch Mendes, eu adio para a próxima sessão. Já está tudo pronto? Vossa Excelência ainda está convocado na próxima sessão? Eu estou até o dia então, pronto. 14. Eu estou adiando. Na verdade, eu não vi, porque até o final da tarde de sexta-feira, se não me engano, Vossa Excelência ainda estava examinando esses processos. O atraso aqui foi muito puxado. Então, o que é que eu estou adiando, desembargadora Lisete? O 100, o 101, o 103, o 104 e o 105. E o 105. Perfeito. Do 100 ao 105. E aqui só, me perdoe, mas só para relembrar, nosso amigo e eminente par, desembargador José Tarcílio, ele retornará só depois da Semana Santa. Então, consequentemente, o doutor Birman estará conosco. Então, estou na próxima sessão. Acompanharei com certeza esses votos, mas os outros que ele trará segunda-feira. Ele é muito zeloso. Ele é tão zeloso, só para os senhores. Foi bom, muito oportuna as convocações, inclusive referentemente a uma grande amiga e irmã, que é a nossa desembargadora Maria de Fátima de Melo Loureiro, que já o convidou para estar lá no mês de maio, não é isso, doutor Birman? Na Câmara que ela compõe. Obrigado pela deferência dos Vossa Excelência antecipadamente já fica sabendo que responderá pelo nosso também em agosto, por favor. Só tenho a agradecer. Sou tão merecedor, mas eu estou dizendo, eu fico lisonjeado. Muito obrigado. Obrigada. Pronto, então nós deixamos esse aqui. É porque o desembargador Ximenes, doutor Birman, havia sugerido, se estivesse pronto, e o senhor pudesse fazer a leitura, ele ouviria, como todos os outros, mas Vossa Excelência, prudentemente, preferiu apresentar na próxima sessão. Eu prefiro apresentar na próxima sessão, desembargador. Perfeito, perfeito. Então, agora vamos passar para... Nós terminamos, por incrível que pareça, é o que eu queria continuar, mas não, nós, com essa... nós findamos. Eu só queria lembrar que nós temos as intimações da Defensoria Pública, como os demais órgãos. Já existe uma lei há 2 anos que ela existe e que traz a intimação para os processos no PJE de forma publicada, isso pelo sistema do PJE. Doutora defensora Jaqueline, eu tenho certeza que ela acompanha isso, e eu só estou aqui a relembrar, porque nós tivemos uma indagação nesse sentido, vinda da Defensoria Pública, tá, doutora? A gente só está querendo esclarecer. Sabe, qual é a legislação mesmo, por favor?
Intimação é pessoal, né? Não, é através do próprio sistema do desembargador Ximenes. Mas é no sistema, PJE. Exato. É ele quem faz. Mas é pessoal. Também não tem essa menor dúvida. Nas É a procuradorias. 11.419, a lei de 2006. Ok. É só a título de esclarecimento, porque nós somos operadores do direito eternamente, embora estejamos ocupando um lugar nos órgãos que defendem. Inclusive, aqui eu parabenizo a Defensoria Pública, eu sempre fui uma amiga da Defensoria quando a doutora Tânia Mamed trabalhava, e comecei toda a minha vida de operadora do direito por licença dessa grande defensora pública, à época oficial, né, advogada de ofício, e eu era a estagiária de Sua Excelência. Então, eu sou uma eterna simpatizante da Defensoria Pública pelo alcance na nossa coletividade. Muito obrigada, doutora Jaqueline. A senhora é sempre muito bem-vinda e muito tranquila, e isso me deixa ainda com mais segurança. E doutora Jane Ruth, eu não posso me esquecer da senhora, porque a senhora é minha amiga de longas datas, e aí, por favor, ninguém olhe para a idade das duas senhoras, que não é tão elevada desse jeito, mas a minha doutora trabalhou comigo, salvo engano, no Itapajé, não foi, doutora? Nós tivemos a oportunidade de trabalharmos na Zona Norte. Senhoras, senhores, muito obrigada por esta tarde, por esta sessão tão tranquila, tão harmoniosa e tão profícua. Diga do desembargador Durval. Só queria... Vossa Excelência está encerrando a sessão? Sim. Não, porque Vossa Vossa Excelência Excelência sempre tem voto, mas nas últimas o senhor tem dispensado qualquer moção. Mas fale, por favor. É justamente sobre isso, é justamente sobre a minha ausência na sessão de segunda anterior. É justamente isso. Eu queria fazer um registro também, parabenizar mais uma vez o desembargador Roberto Machado, que tomou posse como presidente no Tribunal Regional Federal da 5ª Região, e juntamente com outro cearense, que foi o desembargador Leonardo Rezende. E foi um evento muito prestigiado. Participaram daqui, eu acho que quase todo mundo, não é? Veio o governador Elmano de Freitas, o prefeito Evandro Leitão, o presidente da Assembleia, Romeu Aldigueri, e lá de Recife a mesma coisa, não é? A governadora Raquel Lira, enfim, muitos advogados, não é? Eu estou fazendo esse registro, não é? Parabenizando mais uma vez, felicitando mais uma vez, para também justificar a minha ausência da sessão. Não, Excelência, nós tivemos aqui a honra de recebermos esse voto, que inclusive eu pedi à nossa nobre secretária para passar um telegrama parabenizando, inclusive, a corregedora, lá, que é uma desembargadora, e foi um voto que foi lançado salvo engano, pelo doutor Birman, ou foi o desembargador Fernando Ximenes? Desembargador Ximenes. A Defensoria, depois foi o desembargador Ximenes, perfeito. Então, eu já estou tomamos essa cautela de procurarmos parabenizar na própria posse de Suas Excelências, até porque eu sou uma amiga do nosso Cid Marconi, e também estou agora já assinando o voto que foi feito. Isso, da escola. Lá da escola. Diga, doutor Birman, por favor. Senadora presidente, senadora Lisete, embora eu já tenha feito pessoalmente, mas eu queria agradecer aqui ao desembargador Fernando Ximenes pelo convite para o lançamento do livro dele aqui na Bienal do Livro. Outras palavras, no dia 13 de abril, domingo, às 16h30. E é um tempo em que eu antecipadamente agradeço dizer que estarei presente, também deixar público esse lançamento
certamente Que é no será domingo outra. que vem, né, doutor Birman? Domingo que vem, No próximo dia 13 domingo, de abril, na Bienal Internacional no do Centro Livro, de Eventos. no Centro de Eventos do Ceará, 16h30. Perfeito. Bador Chimenez, parabéns antecipadamente, lá eu estarei. Aí eu me acosto plenamente, embora já tenha feito isso por mensagem e dito que é um tema não só novo, como extremamente interessante. A Defensoria Pública está querendo se manifestar ou ainda é o desembargador Durval? Não. Eu estarei também lá. Eu estou aqui. Perfeito. Eu acho que o Inácio não vai viajar para a Fazenda, não, né, Inácio? Lá O também, quê, rapaz. rapaz? Vou de madrugada para poder fazer a sessão às 2 horas. Irei retornarei isso na outra semana, porque o dia 21 é feriado, doutor. Aí minha presidente me liberou. Doutora defensora, Vossa Excelência quer acompanhar esse voto, essa moção, essa nossa... Nós estamos nos reportando porque o decano realmente, Sua Excelência, é excelência, inclusive, como autor de diversos livros. Sim, com certeza, excelência. A nossa doutora Jane Meire Benevides, também, doutora, quer se manifestar? Doutora, com certeza, eu acompanho os votos com muito, muito louvor, por sinal. Perfeito. Nós estamos bem, graças a Deus há uma harmonia e ela é louvável aqui na nossa Câmara. E eu quero dizer que eu me coloco à disposição dos senhores, independentemente de estarmos em sessão ou no gabinete. E agora a gente pode encerrar? Presidente, eu só queria agradecer aí a moção proposta pelo doutor Birman e dizer que aguardo a presença dos colegas, dos amigos da Defensoria Pública, do Ministério Público e aqui, os que compõem a Câmara. Muito obrigado. Perfeito. De nada, excelência, é mais que merecedor. Oi. Hoje é o dia do jornalista. E como nós temos aqui o nosso desembargador Durval, que é e tem o pai dele que foi um grande jornalista, o doutor Durval, podia mandar parabéns para a classe hoje, relembrando em nome da Câmara. Perfeito. Bem posta aqui. Bem lembrado. Inácio, eu acompanho tranquilamente e lhe parabenizo pela lembrança, porque a gente começa... Inácio, eu sugiro, inclusive, que seja, esse ofício também seja encaminhado à nossa assessoria de imprensa aqui. Perfeito, perfeito. A nossa ASECOM. Todos estão comungando com este mesmo voto? Sim. Agora lançado pelo desembargador Inácio, em homenagem aos jornalistas. A imprensa é muito importante para todos, né? Dizia a doutora defensora, já balançou a cabeça, mas se balanço de cabeça fosse em si, né, doutora? Muito obrigada. Doutora Jane Ruth, por favor. Também. Quando vem balanço minha cabeça. Pois nós faremos, desembargador Chimenez, o ofício, como sugerido por Vossa Excelência, a nossa ASECOM, que hoje ela estava acompanhando toda a movimentação da Semana da Saúde, que eu novamente renovo aqui, muito interessante o seminário, doutor Bruno, nosso colega magistrado da 15ª Vara da Fazenda Pública, está se desdobrando nesse lançamento e buscou apresentar as melhores palestras hoje, dá continuidade, com certeza dará continuidade durante toda essa semana. Muito obrigada, senhores, uma boa tarde. E agora a gente pode encerrar? Boa tarde. Então, pronto. Uma boa tarde. Boa tarde. Valeu. Boa tarde. Boa tarde, minhas amigas.